Olá, eu sou o Juca Kfouri e vai ter briga hoje aqui na tabelinha, porque imagine você que, claro, está aqui Victor Ernesto Birner. Imagine você que essa abertura nem queria fazer desse jeito que eu estou fazendo agora, mas é que quando entramos no ar, estávamos no calor da discussão. O meu personagem para a bola de ouro, ele não é que ele é a chuteira de ouro, não é que ele seja contra dar a chuteira de ouro. Ele quase quer dar um perna de pau. Nós já vamos falar sobre isso. Não é verdade. Não, também não chega tanto. Não é verdade, vocês vão me perseguir. Mas vamos lembrar o seguinte, daqui a um jogo de futebol, 1h30, teremos Brasil e Rússia em Stamford Bridge, no campo do Chelsea. Seleção de Filipão contra a seleção russa. Seleção brasileira em 18º lugar do ranking da FIFA, a seleção russa em 10º lugar. Imagine você, a Rússia que não é do primeiro mundo no futebol, está até longe disso. Mas é o jogo que temos às 4h30 da tarde. Victor Ernesto Birner e eu sairemos daqui correndo para ver este jogo. Assim como você, evidentemente, vai gazetear o resto da tarde ou na escola ou no trabalho para poder ver. Eu até, se fosse você, deixava de ver a tabelinha, você que está vendo aí de esguelha no seu emprego, tá? Porque o seu chefe pode passar. De esguelha. E te demitir, deixava para fazer isso na hora do jogo do Brasil. Agora, você que sabe. Você, sua alma, sua palma, já dizia a minha avó. Então, eu quero começar tratando da seleção brasileira. Por quê? Porque as opiniões são controversas. Há quem ache que a situação da seleção brasileira é russa, com cedilha. C-cedilha. Há quem ache que não. E que a prova disso, aliás, foi o desempenho do Brasil contra a Itália. Uma seleção que vem em regime contra outra que não treinou, 2 cachorros grandes e, mal ou bem, o Brasil empatou, apesar da exuberante atuação do seu goleiro Júlio César lá em Genebra, na Suíça. Então, eu começo por aí, perguntando a Victor Ernesto Birner. Está russa a situação da seleção brasileira, Victor? Bom dia, tarde, noite, madrugada, amigo e amiga internauta. Não dá para saber. São 2 jogos de trabalho do Filipão. Eu acho que o Filipão ainda busca um caminho para montar o time. Até acho que talvez ele tenha começado a encontrar esse caminho. Se você falasse, não, o Brasil vai jogar hoje na Copa do Mundo, a seleção estaria russa. Mas eu não acho, não dá para saber, mas eu não acho. Minha opinião é que o Brasil vai acabar conseguindo montar um time um pouco mais forte, um time competitivo, vai chegar na Copa do Mundo em condições de ser campeão, mesmo que não tenha o melhor futebol. Agora, no jogo de hoje, a situação é difícil. A Rússia, por mais que seja num grupo não muito difícil da eliminatória, ela é líder com 12 pontos. 12 pontos. Ela fez 8 gols, não sofreu nenhum. Tá? Treinada pelo Capello, né? Treinado pelo Capello. Tudo bem que é um grupo que tem Israel, Portugal. Tem Portugal, mas Portugal, aliás, tem se classificado para a Copa do Mundo, mas sempre sofre muito, não, né? Como sofreu contra Israel, né? Estava perdendo de 3-1, empatou aos 47. 3-3 aos 47, né? Com Cristiano Ronaldo e tudo. Lá tem em Tel Israel, Aviv. Portugal, Irlanda do Norte, Azerbaijão, Luxemburgo. Não é um grupo difícil, mas são 4 jogos, 4 vitórias, 8 gols feitos, nenhum sofrido. Sim, claro. Quer dizer, é uma campanha convincente. Jogadores russos aí, no Campeonato Russo, acho que tem um nível hoje um pouquinho melhor. Tem jogadores que atuaram em times grandes Vão da Europa. jogar sob um frio tremendo em Londres. É um e jogo por mais difícil. que os nossos jogadores, alguns deles, ou boa parte deles, né? Vamos lá. Hoje deve jogar... Acostumados com frio ultimamente? Júlio Júlio César, Daniel César. Alves, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo. Tá. A defesa inteira, 5. O Fernando não, o Hernani sim, o Kaká sim, 7. Neymar não, Oscar sim. E se 8. for escalado o Hulk sim também. Não é Hulk, né? É Kaká, né? O Kaká com certeza, tá definido o time? Sim, jogam 3 atacantes. Kaká, Fred e Neymar. Fred, um desacostumado, já se acostumou no tempo de Lyon e agora não mais. Agora, a minha pergunta é a seguinte, joga o Kaká. Se você abrir hoje as avaliações na nossa imprensa, há quase uma unanimidade dizendo o seguinte, é a última chance do Kaká. Bom, também concordo com você, pelo menos aí nós vamos concordar. Acho que Vamos deixar claro uma coisa, pode ser a chance dele para ir para a Copa das Confederações, não para a Copa do Mundo. Basta você imaginar o seguinte, porque nós jornalistas temos essa mania que é bom a gente começar a perder.
de ser definitivo nas coisas. Essa é a última chance. Eu nunca fiz isso. Ou ele pega essa chance ou nunca mais. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o Kaká hoje fizer um gol contra, sair expulso e ao ir para o vestiário xingar a mãe do Filipão, nem assim terá sido a última chance. Porque se depois disso tudo, no semestre que vem, ao voltar das férias da temporada europeia, o Kaká arrebentar no Real Madrid, conduzir o Real Madrid à Liga dos Campeões, no ano que vem o Kaká está convocado para a seleção. Mas tem uma outra coisa, Juca. Eu acho que a torcida sabe muito bem quem não está jogando bem. Mas ela não tem quem colocar no lugar de quem está jogando bem. Então é o Kaká ou... Essa é a questão. Né? O Kaká, vamos supor, o Kaká não é titular. O Kaká não tem lugar no banco de reservas do Brasil porque está jogando mal. Quem tem? Então, as pessoas, parece que quando falam de futebol, elas não falam do futebol de hoje. Elas falam do que o Brasil foi, ou do que o futebol era, ou do ideal do futebol. Mas o treinador é obrigado a viver da realidade. É viver com o que ele tem. Eu acho que no pacote de opções do Filipão hoje, o Kaká é um jogador que vai estar sempre na pauta de convocações. Vai ser convocado ou não, mas vai estar sempre na pauta de convocações. Eu concordo com você e isso me faz chamar imediatamente a nossa chuteira de ouro e o nosso perna de pau. Polêmica. Porque assim a gente pode, de alguma maneira, continuar a discutir seleção brasileira. Porque o que me motivou a dar a chuteira de ouro para quem eu dei é exatamente a perspectiva da seleção brasileira. Eu acho que um jogador como ele faz muita falta na seleção brasileira. Vamos ver. Bom, comecemos pelo perna de pau, porque aí já sei que Vitor Birner e eu estamos de pleno acordo. Para o árbitro, cujo nome eu não vou dizer, porque é tudo que ele quer, Nem com o nome desse? Não, nem com esse nome. Expulsou o Seedorf. Ele fez com o Seedorf exatamente aquilo que o Armando Marques fazia com o Pelé, para fazer o nome. Né? O Armando Marques até fez. O Armando Marques adorava expulsar o Pelé. Ele voltou atrás nesse pênalti, o que seria uma atitude até digna de aplausos, porque ele estava errado, não foi pênalti, porque o Seedorf estava impedido ao receber a bola, mas evidentemente ele teve auxílio da televisão. Obviamente ele teve um auxílio externo, porque nem o bandeirinha, nem o árbitro que estava atrás do gol, ao lado do gol, marcaram o impedimento do Seedorf. Se tivessem marcado, ele não teria deixado a bola tanto tempo na cara, não teria... Então a informação veio de algum lugar, não sei de onde. E aí, digamos que seja verdade, eu não sei ainda o que ele pôs na súmula, estamos conversando 3h10 da tarde. Eu vi a súmula. Não... Ah, você já viu? Então me conte que ele viu. Oba, boa. Na verdade, eu vi o pessoal da SPN falando da súmula, disse que pediu para o Seedorf sair por um lado, sair pelo outro, e o Seedorf falou alguma coisa para ele. Tá. Vou ser honesto. Seedorf tem não sei quantos anos de carreira, 4 Ligas dos Campeões, anos de idade, várias decisões. Eu não acredito que ele tenha perdido a cabeça falando uma bobagem para o árbitro num jogo de campeonato carioca do Botafogo, com o time vencendo no último minuto. É muita ingenuidade minha acreditar nisso. Se a gente puder pôr de novo a cena da expulsão, você verá que ele mostra o cartão amarelo, o Seedorf vira de costas para ele, vem correndo na direção... vem. Isso. Vão os jogadores ali, daí falam com ele, aí ele sai correndo atrás para mostrar. Ou seja, o cartão. Se disse alguma coisa, ele não ouviu porque o jogador falou. Agora, esse lance é muito claro. Se ele queria que o Seedorf saísse pelo outro lado, é um direito do árbitro. Sim, é um direito. Ele mostra o amarelo, o Seedorf não obedeceu, ele espera o Seedorf sair pelo lado que o Seedorf saiu e acrescenta o tempo. Isso. Dá 1 minuto, 2, se ele quiser. Acabou. Cartão amarelo, parou aí. Vitor, exatamente isso. Porque as pessoas dizem assim, não, mas peraí, o que você está propondo? Tratamento diferenciado para o Seedorf, só porque é o Seedorf? O Seedorf tem que ser tratado... Qualquer jogador tem que ser tratado assim. Não, é o seguinte, é o Seedorf, o jogo estava para terminar, o árbitro tinha a ferramenta de acrescentar o tempo que ele achasse necessário por causa deste gesto e, na verdade, não precisava aparecer em cima disso, porque só trouxe confusão, mais nada. E não é assim que as coisas devem ser resolvidas. O árbitro foi autoridade. Ele quis fazer questão de mostrar a sua autoridade. Mostrar em cima de quem? Do Cicinho? Cicinho que chama? Não. Tem um menino do Botafogo que é alguma coisa assim. Cidinho? Não.
do Sidão, do Seedorf, né? Em cima desse que ele foi mostrar a autoridade. Portanto, é o nosso perna de pau. Eu queria mais um perna de pau. Mais um Eu queria que pode você dar. escolhesse para quem você vai dar o perna de pau, porque eu acho que você vai concordar comigo. Essa situação, né, do Museu do Índio. Ah, o general Sérgio Custer Cabral e a sua 7ª Cavalaria, é para eles. É para eles Merece, né? sem dúvida nenhuma. Eu estava falando de Chico, o museu é de 1861. Quer dizer, ele é 38 anos mais velho que a República no Brasil. Ô, Vitor, A história aqui não serve para nada, né? Não, o que é pior, você se lembra da festa de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres? Aqueles 8 minutos de Brasil? Houve lá uma homenagem aos índios. Lembra-se? É verdade. E aqui é pau nos índios. Entendeu? É isso, né? O primeiro Cabral fez o que fez com os índios, esse está tentando terminar o serviço. Então tá bom. o Sérgio Cabral e o nosso caro árbitro Sim, PGB, para deixar PGB. a bola pingando para você, Exatamente. leva o perna de pau. Muito bem. Agora, o meu chuteira de ouro... Não é o PGB. Não, é o PHG. Quem é PHG? Paulo Henrique Ganso. Por quê? Porque eu achei que ele fez 2 boas partidas pelo São Paulo nas últimas 2 vitórias do São Paulo pelo Paulistinha. Brilhante? Não, nada que se assemelhasse ao Ganso de 2010 Nem ao no Jadson. Santos. Mas um Ganso mais participativo, um Ganso enfiando boas bolas, um Ganso se apresentando na área. Ele só não fez o primeiro gol contra o Bragantino porque o zagueiro cortou antes que a bola chegasse nele. Enfiou belíssimamente a bola para o segundo gol do Luiz Fabiano. Enfim, e como eu quero muito que o Ganso volte a ser o Ganso de 3 anos Está explicado atrás, porque é da chuteira de ouro. eu desejo vê-lo na seleção brasileira. Eu acho que o Ganso é o jogador que falta. Nós não temos um Ganso de 2010 para pensar o meio-campo do Brasil, para indicar caminhos como ele fazia naquele Santos. Eu, sem carta na manga, transparentemente, com uma manifestação de um desejo, e por vê-lo nesses últimos 2 jogos, diferentemente do que eu via antes, demonstrar uma abnegação, um esforço com a camisa do São Paulo, como um incentivo. Agora, parece que você não vê nada disso, né? Não, eu vejo. Boa parte do que você está falando. Eu acho que ele se dedicou muito mais nos últimos 2 jogos. Ele, pelo menos, começou a participar um pouco da marcação. E o São Paulo, para jogar como joga, ele vai ter que marcar. Não tem opção. Porque se ele não marcar, o centroavante não marca muito. Não vai voltar para marcar atrás do meio campo. Né? O Jadson já faz o sacrifício de voltar mais do que voltava para o Ganso poder estar em campo. O terceiro jogador do ataque, o 4º jogador, seria o Oswaldo, que está na seleção brasileira. Nessas partidas, como o Oswaldo está na seleção, não há nenhum problema você pedir para o Alisson voltar e acompanhar o lateral. Mas você pedir isso para o Oswaldo que decide muito mais jogos que o Ganso hoje em dia, é um crime deixar longe da área. Então o Ganso vai ter que voltar para ajudar a marcar. Eu gostei da atuação dele contra o São Bernardo, bem mais do que a atuação do final de semana contra o Bragantino. Ali eu achei que o São Paulo todo foi muito devagar. É aquela coisa do Campeonato Paulista que o jogador tem dificuldade de se motivar, o torcedor tem dificuldade. Aliás, esse campeonato... Olha, eu imaginava uma coisa muito ruim nessa fase. Está pior. Está muito pior do que eu imaginava. Basta você, que não é de São Paulo, saber o seguinte. Os 3 últimos clássicos, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Santos, Corinthians e Santos. Santos e Corinthians, né? E Palmeiras e Santos, tudo 0-0. Se fosse bom 0-0 ainda, mas essa o Corinthians e Santos simplesmente teve, acho que se não me engano, uma chance de gol. Não teve. Teve aquela que o Renato Augusto bateu por cima no começo do segundo tempo. Tá bom, só. No São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras teve algumas chances no segundo tempo, quando o São Paulo estava com 10 jogadores, e ontem, apesar do Palmeiras ter jogado melhor que o Santos, teve uma de cabeça, só no cruzamento do Neilson. E as melhores chances. Na verdade, o Rafael trabalhou muito mais que o Fernando Praz, mas as 2 grandes defesas foram do Fernando Praz. Agora, muito pouco futebol. Pouco público, pouco futebol. 11 mil pagantes. E quando a gente fala de um esporte que é basicamente isso. Emoção, mais emoção, vezes emoção, a gente não consegue encontrar emoção em nada disso. Pior que São Paulo, para ficar no eixo Rio-São Paulo, só no Rio, né? Porque o único grande a vencer foi o Botafogo, com menos de 2.500 pessoas no estádio, e ainda teve essa palhaçada com o Seedorf, né? Flamengo não ganhou, Fluminense não ganhou, Vasco perdeu, enfim. O que você acha da contratação do Autuori?
Eu acho o Autuori um baita técnico. Eu acho o Autuori também um bom técnico, Juca. Agora, eu no lugar do Autuori... Técnico de caráter. Sem dúvida, eu no lugar dele não teria aceito. Né? Mas ele com o Ricardo Gomes é uma dupla de... Olha, o que tem de caráter em São Januário hoje é alguma coisa assim que não se encontra agora, por aí. Eu não contrataria e vou dizer por quê. O Vasco, quando contrata o Paulo Autuori e demite o Gaúcho, ele enrola a torcida dele. O problema do Vasco é elenco. É claro, eu acho que tem... o técnico, a demissão custa, a contratação, o técnico mais caro custa, e essa não é a política certa para o Vasco hoje. O que o Flamengo fez em relação ao Dorival e Jorginho é muito mais coerente. Claro, estou de pleno acordo. E me chateia na demissão do Gaúcho um aspecto. Ô, Vitor, está na cara que o Gaúcho não tomava as decisões sozinho. Está na cara que a maneira como o Vasco enfrentou o Botafogo na final da Taça Guanabara não foi uma decisão apenas do Gaúcho. Tem o René Simões e o Ricardo Gomes juntos. É óbvio que os três sentaram e falaram, nós vamos jogar assim. Você vai lá e orienta desse jeito. Né? E aí estourou só do lado dele. Mas eu queria, antes de falar do futebol do Rio, mostrar o que o Gilson Kleina disse sobre a atuação de ontem do Palmeiras. Olha, fazendo a comparação dos três clássicos, eu achei que o Palmeiras jogou melhor os três clássicos. Empatamos, mas por uma equipe que começou em baixa. Uma equipe que começou uma reconstrução. Não posso tirar o mérito do desempenho do Palmeiras nos clássicos. É claro que a gente enfrenta adversários dificílimos, que são os clássicos, a gente sabe da montagem e do tempo de trabalho dessas equipes, mas dos três que eu vi fazendo uma comparação, a gente pode ter oscilado, mas na maioria das partes o Palmeiras foi superior. Eu acho que ele tem quase toda a razão, exceção feita ao jogo contra o Corinthians. Concordo contigo. O Corinthians jogou melhor que o Palmeiras, embora o Corinthians tenha feito o gol de empate, o 2-2. Concordo. O Corinthians jogou melhor que o Palmeiras, Agora, mas o Palmeiras jogou melhor que o São Paulo e que o Santos. E tem uma coisa muito legal, nos últimos 2 jogos do Palmeiras, ele foi obrigado a mudar a escalação, porque o Valdívia se machucou novamente, e ele montou um quarteto no meio-campo, e o time se encaixou muito bem. Enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto, para mim, o Palmeiras fez a melhor apresentação dele na temporada. Joga com o Charles de primeiro volante, Marcelo Orozo na direita, Léo Gago na esquerda, e o Wesley seria, em tese, o meia. Os jogadores estão, não sei porquê, eles conseguiram se aproximar rapidamente, troca passe e qualidade, deixa pouquíssimo espaço para o time adversário jogar e testar os zagueiros. Falta quem pote para dentro, né? Agora falta o último passe, porque o Wesley cai muito pelos lados, né? Para tentar fazer a jogada de cruzamento, só que na área não tem um centroavante de verdade. E aí o Palmeiras pensa em Adriano e eu quero o seu comentário. Eu acho o seguinte, eu gostei disse o Gilson Kleina, né? É uma frase bonita. Todo ser humano merece uma chance de recuperação. Eu estou de pleno acordo. O problema é que não adianta passar a mão, né? O problema do Adriano é um problema de doença, né? E não é da cabeça dele que ele resolve, que ele vai sarar. E aí eu acho que um jogador que já esteve no São Paulo, já esteve no Corinthians, agora vai no Palmeiras, eu acho que... Na Roma, o jogo não fez nada também. Pois é, eu acho que é uma... É como a gente comentava aqui antes de começar o programa. O Palmeiras já tem problema suficiente para acrescentar mais um. Por exemplo, as contusões do Valdívia. Nesse momento, Vitor, estão no estaleiro, de novo o Valdívia, mal ou bem, de novo o Pato e Renato Augusto. São perfis parecidos? Renato Augusto eu não coloco nesse pacote. Não? Não. Não acho. Até porque Renato Augusto, até onde jogando eu sei, muito, hein? Não é um jogador que joga para si mesmo. O Pato foi, por muito tempo, um jogador que jogava para si mesmo. No Corinthians não tem sido. O Valdívia sempre foi um jogador que joga para si mesmo. Nos últimos 2 jogos do Palmeiras, não tinha sido. Então, eu acho que não é certo colocar o Renato Augusto nesse pacote. Mas do ponto de vista físico, o Renato Augusto é um jogador que se machuca muito também, não? Se machuca, mas como o Valdívia e como o Pato, não. Não, está muito bem. Se pegar a quantidade de partidas do Renato Augusto nos últimos tempos, eu não tenho ela aqui, mas certamente é maior que dos outros 2 jogadores. Você ouviu o Kleina dizer que o Palmeiras foi melhor. E o Muricy, o que achou? Será que ele achou que o Santos foi melhor? Eu acho que é importante vencer. Eu acho que foi o mais importante, né? A gente realmente não jogou tão bem, mas às vezes no futebol é assim, a gente só vai ganhando e chega no momento certo, somente a gente espera no mata-mata chegar no nosso melhor. Claro que os jogadores que não jogaram fizeram muita falta, porque é um time mais entrosado, esse de hoje é um time que não é tão entrosado,
Mas o que valeu foi a vitória, a gente está ali perto dos líderes ali, é importante. Sobre o Giva, é um jogador que está crescendo, a gente... por isso que às vezes o treinador escala algum jogador, e as pessoas perguntam por quê. A última vez que ele entrou bem e está treinando bem. Né? Essa é a diferença do treinador com os demais. Porque eu estou todo dia com um rapaz e está merecendo, tá jogando. Por isso que jogou hoje. Esse Muricy Ramalho. Ontem no Santos, no primeiro tempo, não funcionou porque o Muricy teve, por incrível que pareça, uma proposta ofensiva. Foi. Aí ele fica traumatizado depois, né? Porque acontece o que Sim, acontece. levou um sufoco no Jogava com o Neilton no lado, o Giva do outro, o André centralizado. Esses três não marcavam, o Palmeiras dominou o primeiro tempo. Completamente. Quando ele mandou os dois voltarem, o jogo ficou mais fechadinho. Foi. Aí no segundo tempo ele resolveu, tirando o Neilton, que não estava jogando bem, colocou o Alan Santos, fechou meio campo, deixou o Giva e o André na frente. Agora, o Giva é muito novo, não dá para cobrar. Eu não gostei da atuação do Giva, muita gente elogiou. Eu não gostei, mas eu acho normal. O jogo está evoluindo. E o André tá com uma preguiça, hein? André, postura, futebol ruim, eu até entendo. Preguiça, agora, tá faltando... Preguiça e traseiro. Tá faltando coração, tá faltando garra ali. Tá sobrando bunda, né? Impressionante. Olha aqui, quer se divertir? Quer se divertir? Então você verá dois jornalistas que parece que começaram ontem na carreira, tentando entrevistar a Raposa. Veja. Eu sou o Vitor Birner, do blog do Birner, da tabelinha na TV UOL, Diário Lance, Cartão Verde na TV Cultura. Juvenal, o São Paulo teve, contando Ney Franco, 6 técnicos nos últimos 3 anos, após a saída do Muricy. Nesse período, o São Paulo enfrentou problemas de relacionamento no elenco, você negociou alguns jogadores que geravam esses problemas, contratou outros atletas e os problemas continuam. Agora, ainda acontece o vazamento de informações que não são verídicas na imprensa para prejudicar o Ney Franco. Eu queria saber qual é o problema. Os jogadores novos, o Ney Franco, já que o problema é o mesmo que houve com outros treinadores, ou alguém que está no São Paulo faz mais tempo e não saiu durante todo esse período? Eu não sei o que você quis dizer, portanto, eu não sei como é que eu respondo. Alguém que está há mais tempo no São Paulo, né? Eu não sei o que está se referindo. Não, mas durante o corpo da entrevista que a gente falou da mudança de técnico, etc., por que mudamos, etc., alguns equívocos que cometemos, algumas expectativas que tínhamos que não se configurou, mais sólida, etc. O Birner é uma figura formidável, eu acompanho ele aí na televisão, nos seus blogs, etc., e certamente é um sofredor, como todos nós, né? Porque temos o mesmo pavilhão, mas, de qualquer forma, o fato de você achar que está rachado o elenco e tal, não está, porque eu não deixo. Um pode gostar mais ou menos do que o outro, mas a gente não permite isso, não. Eu só não entendi essa história do mesmo pavilhão. O que quer dizer? Porque é São Paulino, eu também sou. Pavilhão, bandeira, vocês defendem... ele mais 18 milhões de pessoas. Eu sou mais ingênuo ainda. 16 milhões, sei lá. Veja, eu não tinha entendido. Você tinha entendido? Você que está vendo aí, o cara internado? Eu não tinha entendido. Agora ficou mais claro. Vamos ver o outro boboca, achando que vai pegar a Raposa. Vamos ver. Eu sou Juca Kfouri, blogueiro do UOL, e faço a tabelinha aqui no UOL com Victor Ernesto Birner. Queria saber do presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, se o senhor acha que aquele episódio triste da taça de bolinhas, em que o São Paulo traiu o parceiro Flamengo, serviu de desculpa para a ex-presidenta Patrícia Amorim ajudar a implodir o Clube dos 13, ela que era a sua aliada e deixou de ser por aquele episódio. O Juca sempre batalhou para essa taça da bolinha, porque lá no Rio ele torce para o Flamengo, não sei o quê. Ele queria que eu dividisse a taça das bolinhas com o Flamengo. Né? O Juca, será que... né? Eu tenho amor pela taça. Você divide amor? Como é que é esse negócio? E eu disse para ele, não vou dividir nunca.
E vou trazer a Taça das Bolinhas porque ela é do São Paulo. E nunca houve traição do Juvenal Juvencio, não! E ele sabe disso. Eu gosto muito do Juca, mas nós temos essa divergência. Tem outras também aí, que ele trouxe para outro time e tal. Mas não procede, porque a Taça da Bolinha já tem ele que tem até parentes na área jurídica, sabe que é uma matéria transitada em julgado. Não pode se tocar mais. O esporte foi campeão. A justiça selou esse negócio. Eles têm que me dar a Taça da Bolinha. Agora tem uma coisa no judiciário do Rio de Janeiro, não é? Que me turvou um pouco esse processo, não é? E a Patrícia, ao contrário do que estavam colocando aí, a Patrícia, na verdade, queria a taça. Eu tinha até uma certa amizade com a Patrícia, depois ela brigou comigo, já no fim do mandato, ela me procurou, disse, poxa, precisamos conversar, não sei o quê, etc. Mas ela já estava também um pouco, né, em dificuldades, ela fez algumas coisas, não sei, ela não teve muito sucesso. Mas a Taça das Bolinhas é do São Paulo, legitimamente. Nós vamos ficar com a taça, vamos expor a taça. E para o Flamengo eu faria uma réplica dela, só isso. É uma graça, né? É só uma correção. Eu não sou Flamengo no Rio, eu no Rio sou Corinthians. Tá? O Flamengo vai ficar com a Taça da Bolinha, porque a CBF já reconheceu o título do Flamengo, a Justiça, por mais que reconheça também o esporte como campeão brasileiro de 87, o que todo mundo que gosta de futebol sabe, não é verdade, o campeão brasileiro de 87 foi o Flamengo, quem vai ficar com a Taça das Bolinhas é o Flamengo. E é a única razão de até agora Juvenal Juvencio não ter exposto a taça como do São Paulo. Lembrando que o Juvenal Juvencio decidiu não dar a Taça das Bolinhas para o Flamengo definitivamente, quando ele, não sei por qual razão, passou a ter, e não fala disso publicamente, convicção que o Campeonato Brasileiro de 2009, que onde o São Paulo poderia ser tetracampeão, foi tirado do São Paulo nos bastidores do futebol. Pois é, então veja você como é que são as coisas. Isso é uma retaliação. Tá? E a prova provada do seguinte, né? Quando eu digo que a Patrícia se sentiu traída, ele diz, aí brigou comigo, brigou porque se sentiu traída. Foi exatamente isso. Mas isso é uma figura. O presidente do São Paulo é uma figura. A minha pergunta... E ele gosta muito de você, e ele gosta muito de mim, e ele gosta. Eu sei. Agora, a minha pergunta, que foi mais engraçado, ela foi genérica de propósito. Sim. Mas quando eu pensava no personagem que está lá há mais tempo... Ele achou que era com ele que ele não era com ele. Claro que não era. Ele ia fofocar. Que... Ele ia fofocar. É evidente que todo mundo sabe, né? Ora, tinha até os apóstolos. Mas, enfim, vamos ver como é que foi a bola de cristal da semana passada. Lembra? Pegamos só 2 jogos. Brasil, Itália, Santos e Palmeiras. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu que houve um empate, porque houve 2 empates. E houve um empate entre nós, porque eu apostei no empate do Brasil contra a Itália, e o Vitor apostou na Itália. Eu apostei na vitória do Santos, e o Vitor apostou no empate com o Palmeiras. O que deu? Ambos empatamos. Como tentar evitar que isso aconteça agora? A produção, Solerte Produção Lembra que eu estou invicto da tabelinha, nessa temporada. Não perdi nenhuma Solerte, a produção dessa tabelinha nos colocou 3 jogos para palpitar. Quais 3, Juca? Primeiro, Brasil e Rússia, daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, daqui a 1 hora. Brasil e Rússia. Eu vou dizer para você... Eu estou entre empate e Rússia. Eu estou entre empate e Brasil, fico com o Brasil. Você vai ficar com o Brasil? Vou ficar com o Brasil. Brasil, eu. Eu vou, então, com o empate. Eu devia ir na Rússia, mas eu vou no empate. Muito bem. Palpite de segurança. Vasco e Botafogo. Tem jogo no meio de semana do Botafogo? Deve ter. Pra saber se o Sidor joga, por isso que eu estou te perguntando. Assim, se cumpre suspensão, né? Isso, eu vou até checar aqui. O tempo é curtíssimo. O tempo é curto, né? Quarta-feira tem Olari, Vasco, Fluminense e Macaé. Quinta-feira tem Botafogo e Friburguense. Sim. Botafogo, sem dúvida. Sem dúvida não, Botafogo. Não, com dúvida.
com dúvida. E São Paulo e Corinthians? Às vésperas de 2 jogos importantes para ambos Na os times da altitude. Libertadores. Como serão esses times? Times reservas. Times reservas? Reservas ou mistos. Bom, A não ser lembrando, que o treinador ache lembrando que a última vez que jogaram, o São Paulo pôs os reservas, o Corinthians entrou com os titulares antes de ir para o Mundial de Clubes e o São Paulo ganhou. ganhou com reserva e com titular os últimos 2 jogos. É, o São Paulo tem De virada no Pacaembu. O São Paulo tem vencido o Corinthians com a maior facilidade, razão pela qual eu voto no São Paulo. Perdeu por 1 a 0 no Talvez Campeonato Paulista ano passado, 5 quando a o 0. Gerson perdeu o pênalti. 5 a 0 pro São Paulo. Eu aposto... Qualquer No São Paulo. O São Paulo está Você criando... apostou no São Paulo? Claro, o São Paulo está Então criando eu, um como novo ato tabu. de galhardia e de Sim. apoio total ao Campeonato Paulista, aposto no Corinthians. Eu também aposto no Corinthians. Não, A você gente apostou no se São vê Paulo, você não pode mudar. Segunda-feira que vem, até lá. Não é Passe possível. bem. Ele votou no Joga Corinthians. sujo. Nós dois votamos Joga no Corinthians. sujo, Passe impressionante. bem, tchau. Joga sujo.